Sejam muito bem-vindos, esse é o meu podcast Astrologia e Muito Mais, onde a gente vai falar sobre astrologia e outros assuntos. Hoje, a gente está aqui com 3 convidados. A Dani, que é virginiana. Sim, olá, sou a Dani. O Jeff, que é Áries. Sou Ares. A Sara, que é pisciana. Sou eu. Ok, e eu, Priscila, que vocês já sabem quem é. Então vamos lá, gente. A gente vai começar a conversar sobre o signo solar, tá bom? E aí a gente vai desenrolando a conversa, ver o que dá, certo? O que vocês têm pra falar? O que você tem pra falar sobre Áries, já que Áries é o primeiro signo? Deixa eu te ouvir. Sei, como assim? O que você quer saber? Dani, o que você tem pra falar sobre Virgem? Eu sou completamente metódica e muito organizada. E se eu conviver com alguma pessoa que não seja organizada também, eu fico um pouco irritada. É isso, eu acho que eu sou realmente muito organizada. E o signo de Virgem, pelo que a professora explica, é realmente um signo um pouco organizado. Um pouco não, totalmente. Eu sou competitiva, mas eu acho que isso não tá muito ligado a só Virgem, né? Isso tá ligado a, enfim, outras coisas, de lua e outras coisas. E é o melhor signo do zodíaco, tá vendo? Eu acho que é um pouco disso. Ok, então você percebe em você as características do signo de Virgem, né? Sim. Você nota. Sim. Isso que você falou, que você é competitiva, né? A sua lua é Áries. Isso, né? Melo em Ares. Aí, então, já tem essa mescla com outras coisas. Quando eu tô explicando para vocês sobre o signo solar, muitas vezes eu digo para vocês o seguinte: você pode não se identificar com todas as características do seu signo solar, porque você não tem só o signo solar, você tem a sua lua, você tem o seu ascendente, você tem uma série de outras referências no seu mapa que vão exaltar outros signos. E quando você nota isso, que você tem características que não são virginianas, você está percebendo características de outros signos. Como a sua lua é Áries, né? Tá aí a explicação dessa competitividade. Mas é óbvio que pode ter ainda outras partes do mapa que exaltem essa competitividade, não só a sua lua, né? Mas ela já é um indício muito bom. O que você tem para falar sobre peixes? Eu sou pisciana. Eu acho que eu me sinto muito emotiva, mas eu sempre tenho dificuldade de falar o que eu sou. E eu acho que essa é uma característica pisciana, porque pisciano é muito difícil de você definir o que ele é exatamente. E até eu tenho essa dificuldade de me analisar e dizer eu sou isso, isso e aquilo. Eu acho que eu posso ser muitas coisas. Entendeu? Eu acho que a única coisa que eu posso dizer certo que eu sou muito emotiva. Eu sou uma pessoa muito ligada ao meu emocional. Eu sinto as coisas com muita força. Mas, assim, eu tenho dificuldade de. Eu tenho crise, assim, de falar, eu sou isso, eu sou uma pessoa forte, ou eu sou uma pessoa fraca. Não sei. Não sei mesmo. Excelente. Isso é uma característica bastante pisciana. O peixes tem muita dificuldade de se definir, de ser alguma coisa, né? Peixes pode pensar que não é nada, ou pode pensar que é tudo e daqui a pouco não é mais nada, ou que é uma coisa e deixou de ser. Mas tem muita dificuldade de ter uma definição e arrastar aquilo pelo resto da vida, como um signo fixo faz. E dizer, eu sou assim, né? Gabriela, eu cresci assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Peixes não faz isso. Quando você encontra referências na sua personalidade que são mais fixas, certamente você está apontando aí, achando o seu ascendente que é touro. É, né? meu ascendente, lua e Vênus em touro. Então você tem partes que são bastante fixas. Mas a sua essência, né, o seu eu, o sol, está em peixes. Então tem muito mais dificuldade de encontrar esse centro. Agora, como você mesma deve perceber, existem áreas da sua vida, ou existem opiniões, ou existem pontos. Pode ser que você tenha mais dificuldade justamente por peixes estar aí no centro, mas você tem partes que você... onde você se ancora, certo? Sim. Aquelas partes ali são fixas. E você, com tanto touro assim, é impossível que você não seja uma pessoa muito teimosa. Não, eu sou muito teimosa. Então, e você vê que você fez uma afirmação que não foi pisciana. Não, eu sou muito teimosa. certo? Verdade. Você não titubeou.
Então, sim, o touro vai aparecer com toda clareza. Agora, o peixes vai continuar te dando sempre essa sensação de não existência, né? Não definição, não clareza. O peixes é isso, essa nebulosidade, certo? É muito bom que você E note isso. uma coisa também, assim, as pessoas, quando elas me conhecem, elas sempre falam assim: ah, eu imaginava que você era uma pessoa muito dura, que não chorava, ou que quando tomava uma decisão, assim, era muito, muito forte. E pode ser por causa do ascendente em touro, né? Que elas têm essa visão de mim. E elas estão enxergando o touro, com Sim. toda certeza. E você? O que você tem para dizer sobre Áries? Bom, eu sou bastante. Muita gente fala que eu sou muito agressivo. Que eu sou muito agressivo, que eu digo grosso, né? Falar as coisas ou de sentir algumas coisas. Eu, tipo assim, eu acho que eu sou bastante sincero. Muitas coisas assim que pedem pra eu falar, dar alguma opinião, alguma coisa assim, eu acho que eu sou bastante sincero e eu sempre fui sincero. Tipo, de falar, tipo, o que penso às vezes, né? Tipo, eu costumo dizer que eu falo muito, eu falo e depois eu penso no que eu vou falar. Eu também me acho bastante competitivo. Eu sou aquele cara, tipo assim, que eu falo, é só um jogo. Ou é só uma. Quando tem jogo, né? É só um jogo, mas eu sempre sou aquele cara que quer ganhar, né? Eu me acho muito assim também. E eu não sei porquê, mas eu sinto, eu não sei se é característica do Ares, mas eu sinto que eu sou, assim, quando a pessoa tipo, é uma pessoa que eu me dou bastante bem, eu me sinto um pouco, vamos dizer assim, parece que eu saio um pouco da armadura que a gente fala, né? Que é aquela armadura de proteção, que a gente tipo, meio que fica mais amoroso, mais. Não sei, mas fica mais meigo, mais calmo, né? Eu falo que até assim, até quando eu tenho uns amigos, que eu falo assim, quando você realmente me conhece, você consegue me fazer, tipo, parar de ser aquele cara, tipo, que só irritado, parece que tá irritado, parece que é, que é raivoso, não sei o que eu fico meio que desabrocha, né? Baixa a guarda. Baixa a guarda. Uhum. Isso não é ariano, essa característica que você descreveu agora não é de Áries. Tudo que você falou antes certo? Falar sem pensar, a competitividade, esse jeito que as pessoas definem como mais agressivo, falar a verdade, falar o que tá pensando, tudo isso é ariano. E é ótimo que você note isso e consiga se identificar com isso, porque é o seu sol. Agora, essas características que você descreveu no final, elas remetem a outras coisas, os signos mais emotivos, certo? Qual é o seu ascendente Sagitário. e qual é a sua lua? Virgem. Deve ter alguma outra parte na personalidade que exalte aí talvez um signo de câncer ou um signo, talvez até de escorpião, mas alguma coisa mais emotiva que se abre quando está diante de alguém que seja mais familiar, uma pessoa que você confia mais, aí você se sente mais à vontade de se mostrar de uma maneira não tão ariana, certo? Mas certamente não é o Ares que faz isso. Aí teria que olhar o seu mapa e entender aonde está esse outro signo. Certamente é da água isso. Os signos de água têm mais essa desconfiança, sabe? Eu preciso me proteger, não sei com quem estou lidando. E quando o fogo não, o Ares é fogo. O fogo não importa com quem eu estou lidando, não importa se eu conheço ou se eu não conheço, importa que eu sou eu. E os signos de fogo, eles têm uma postura como se eles tivessem muita autoconfiança. Né? Eu sou o que eu sou, enfim, vai todo mundo ter que engolir isso. Já os da água, não. Eles são muito autoprotetores, colocam várias barreiras, várias proteções, e somente quem vai passando, assim, por aquelas barreiras, conseguindo ultrapassar aquilo com muito teste, como se fosse uma prova. Aí, ok, fulano ultrapassou por tudo, foi mostrando muito que é muito confiável, então é uma pessoa que dá pra eu deixar chegar perto de mim e ver quem eu sou. Mas isso não tem nada a ver com Ares, certo? É o que eu sinto, porque normalmente eu sinto que, tipo assim, eu sou aquele cara, tipo, um pouco chato, né? É um cara que, tipo, meio que parece
falo que eu tenho um pouco sou um pouco coração frio, né? Com os sentimentos. Mas quando eu consigo gostar da pessoa, eu acabo me abrindo. É o que eu falei, tipo, eu acabo, tipo, tendo meu emocional mais aberto. E aí eu começo, tipo, a demonstrar mais ciúmes, mais amor, mais carinho. E eu fico meio que fofo, né? E não é tanto a característica da Ariana, então... Não, O Ares fofo é sai até fofo. com uma certa dificuldade, né? Fofo. Até dói. Meio que fofo. Mas eles dois falaram que eles têm uma coisa com a É. competitividade, e eu acho isso engraçado, porque competição me desmotiva. Eu sou completamente ao contrário. Na escola, eu lembro que uma vez a gente estava escrevendo e tal, e aí a professora de português propôs uma competição. Eu sempre escrevi. Quando ela propôs uma competição, eu parei de escrever. Que eu falei, não quero participar. Eu não sei, na época, eu li aquilo como medo de falhar. Eu falava assim, eu tenho medo de não fazer bem, eu preciso estar no meu momento para fazer. Mas hoje eu entendo que não, eu acho que eu realmente não gosto de competição. Seja o que for, seja também para uma pessoa, se todo mundo gosta daquela pessoa, eu não gosto dela. Eu não gosto de competir com ninguém. Eu detesto competir. E pode ser que sim, seja um medo de não me achar suficiente. Mas eu acho que também pode ter a ver com o signo, né? Não sei. Tu gosta da Eu. pessoa, aí quando tu vê que tem muita gente, Eu não gosto aí mais, tu eu deixo de gostar. desgosta. Sim, Eu, eu desgosto. eu sou totalmente o contrário do Jeff, assim, ele é... Eu sou total entregue. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito, eu tenho uma questão com serviço muito grande. Então eu me dou muito pro trabalho, para as pessoas, pro relacionamento, pra família. Eu sou total assim. E E aí, pra você ver que eu sou totalmente contrária dele, porque eu sou virginiana, eu tenho lua em Áries, ele é ariano com lua em virgem. Já totalmente oposto um do outro. Enquanto ele tá assim, total seguro, eu tô totalmente entregue. E também uma semelhança muito engraçada, porque assim, eu. Eu vivo, eu já até falei com a professora Priscila sobre isso, porque eu vivo numa linha tênue, assim, sou muito perfeita e entrego aquilo perfeito, e não, meu Deus, eu preciso fazer isso agora. Tem que ser agora. Ou eu dou um prazo muito grande, preciso de 3 dias para entregar isso, ou não preciso disso agora. E eu acho que isso tem um pouco a ver, porque para gente que não entende muito, né, e é muito importante estar aqui com a senhora para saber e entender. Para mim é muito. Eu não sabia que tinha ligação. De que, ó, esse é o teu lado de virgem, mas a sua lua em Áries faz de você ter essa coisa muito. Vou tomar decisão assim, sem pensar muito. E aí eu fico nessa guerra de vou muito adiante e me travo, porque eu sou perfeccionista, vou muito adiante e me travo. E para quem não entende, não consegue realmente perceber esses pequenos detalhes. É. Isso que você falou, você tá muito entregue e ele se fecha mais e depois é que ele vai se entregar e tal. A respeito do que você falou, do signo solar em Virgem, a Lua em Áries e ele o contrário, né? O Sol em Áries e a Lua em Virgem. Sim, tem muito sentido. O signo de Virgem é um signo mais frio. Não nesse sentido de ficar fofo, como você falou, mas num sentido de parecer mais frio. A emoção estando em Virgem, que é o caso seu, né? A Lua em Virgem, daria sim essa frieza maior, certo? Dá uma segurada no lado emocional. E você tem esse lado ariano no Sol. Já você tendo o Áries na Lua, de fato, abre você mais, certo? Quer dizer, expõe mais as suas emoções, faz com que você mostre logo se você gosta ou se você não gosta, Sim, certo? total. Porque o Áries, ele faz isso. O Áries, ele vai logo. Não há essas proteções, não há esses medos, não há nada disso. Áries simplesmente é o que é. Se ele tá com raiva, ele mostra. Se ele tá feliz, ele mostra. Se ele tá sentindo desejo, ele vai mostrar. Ele vai mostrar logo. Isso estando ligado às suas emoções elas se tornam expostas rapidamente, facilmente, como de uma criança. Certo? Ao mesmo tempo, se você sente que não gostou, não está interessado, você também vai se fechar, certo? Aí o signo de Virgem, estando no seu Sol, dá esse lado todo que você disse, como a organização, a meticulosidade, o detalhismo. Mas isso não interfere
digamos assim, isso trabalha junto, né, com esse lado emocional mais exposto. Então, sim, tem a ver você fechar mais a sua emoção, que Virgem é mais frio, e você abrir mais a emoção, porque o Áries é aberto. E isso não condiz com o Sol em Virgem, né? Quem conhece uma virginiana espera que ela terá as emoções mais fechadas, como ele descreveu. Porque a pessoa vai calcular o comportamento inteiro da pessoa pelo signo solar, e não é verdade. Então, ela sendo virginiana, ela deve ter um jeito assim, o assado de demonstrar as emoções. Não, o jeito dela de demonstrar as emoções é de Áries, certo? E você o contrário. Então, sim, foi uma ótima análise. Como virgem, né? Fiz uma ótima análise. Verdade. Você quer falar alguma coisa sobre as suas emoções? Esse sorriso. Uma mistura de touro com peixe, né? Um sorriso tímido. Tentando entender. As minhas emoções. Eu nem sei o que eu sinto. Eu acho que eu sou. É isso, acho que eu mergulho muito nas coisas. Eu não deixo pra lá nada. Eu tenho muita dificuldade de. Eu acho que até foi uma vez a senhora que me disse isso mesmo, que eu falei, professora, eu sou 880. Ou eu fico ali até o final, ou então eu só vou embora, entendeu? Eu só vou. Mas com o tempo, a gente também aprende a ir lidando com esse sentimental todo. Porque o meu sentimento é touro, né? Não é a lua em touro, então eu me sinto apegada ali que nem o touro, né? Isso. Só que hoje em dia eu falo que eu me dou prazo pro sofrimento, entendeu? Eu não me permito mais ficar sofrendo tanto. Então eu me dou prazo, eu falo, vou sofrer até aqui, porque eu já entendi que se eu for ficar reciclando tristeza ali, eu vou ficar pra sempre, porque eu não vou, né? Não vou embora nunca. Mas é isso, eu sou isso. Eu tenho uma questão com prazo também. Eu não sei se isso faz parte, mas eu falo. Uhum. Não, peraí, eu vou sofrer até o final de semana. Virou segunda, eu tô ótima. Não sei se tem uma ligação. Acho que deve ser porque eu sou um pouco controladora, até comigo mesmo. Mas você sente, A você nível continua de- sentindo, mas você só não fica deixando aquilo ali ficar te matando. Porque se eu for ficar, Exatamente. eu vou ficar pra sempre ali naquela sensação triste, né? Aquela tristeza. Aí não dá. Não. Ok, bebês. Deixa eu ver que horas são. A gente ainda tem tempo. Vocês querem fazer alguma pergunta a respeito do seu próprio signo solar? Ou vocês querem contar uma história a respeito de alguém? Vocês querem contar uma história e perguntar alguma coisa? Essa pessoa é desse signo e tal, fez isso, isso e isso. Ou uma história pessoal. Ou... Eu tenho uma ótima história. Ótimo. Eu já contei essa história para a senhora também, do rapaz em um evento que era. Eu não sei o que ele era, eu acho que ele é leonino, talvez. Leonino. Ele é leonino. E aí a gente estava numa gravação de evento. Eu contei isso para a professora Priscila, a gente riu muito juntos. E aí eu sou muito organizada realmente, né? Então, assim, a cadeira que tá no lugar, e tá tudo ok, tá tudo ok. E ele era eu acho que ele era leonino, realmente. Ele era totalmente bagunçado, e aí bagunçava tudo, bagunçava a mesa, colocava pé na cadeira. Nossa, quando ele colocou o pé na cadeira. Quando ele colocou o pé na cadeira, eu vou morrer aqui, porque ele tá com o pé na cadeira. E a mesa toda bagunçada. Eu estava me controlando para não perguntar nada. Eu estava tentando me controlar. Aí no final eu falei, qual é o seu signo? Eu querendo anotar para perguntar para a professora Priscila. Será que eu devo me afastar de pessoas assim? Qual é o seu signo? Ele, sou leonino. E eu falei, cara, você não é nem um pouco organizado. E aí, Ela na vai hora... falando, né? E eu vou falando. Total. E a pessoa, E eu socorro. estava me irritando. Você é assim na vida? É óbvio, eu tinha intimidade com a pessoa para falar, né? Não era como se eu falasse com estranho. Não que eu não quisesse falar com estranho, mas eu não iria falar. E aí ele total desorganizado, sendo que nesse dia ele estava organizando uma planilha pro chefe, enfim. E aí ele falou assim, eu sou organizado sim. Deixa eu te mostrar uma planilha que eu acabei de fazer. E aí ele me mostrou a planilha. E eu falei, ok, sua planilha tá muito legal. Mas ele, por ser leonino, e a professora Priscila me corrige se eu estiver errada, ele queria provar a todo custo, e ele queria que eu desse um pódio para ele, de que a planilha dele era o máximo, e ele não estava saindo perdendo, porque ele era bagunceiro. E aí ele me mostrou a planilha umas 3 vezes. Não, mas olha aqui, eu acho que você não olhou esse detalhe. Eu acho que ele estava realmente esperando uma aprovação, assim, que eu falasse, não. Acho que como eu falei na frente das pessoas, eu acho que talvez ele tenha perdido um pouco o brilho
E aí ele queria que eu afirmasse que a planilha dele estava o máximo. E eu, tá bom, sua planilha tá o máximo, mas você é desorganizado. Eu quero só deixar aqui bem claro que você é desorganizado. Eu não sei se isso tem uma característica com o signo dele, porque eu lembro que ele me respondeu que é leonino, mas eu estava realmente bem irritada. E eu tentei segurar até o final, porque ele tava, tipo, a mesa de trabalho era toda bagunçada, o pé na cadeira e o jeito, e ele era todo agitado, e eu não sou nem um pouco agitada. Enfim, eu não sei se era um pouco de característica do signo, e se for um signo que eu tenho que me afastar, a professora já me fala logo, pra eu ficar longe dessa pessoa. Na verdade, a gente não tem que se afastar de nenhum signo, certo? Vocês querem falar alguma coisa a respeito disso, ou a respeito de Leão, ou contar uma história também? Porque aí depois eu faço um apanhado e falo das histórias todas que vocês contaram. Tem alguma coisa pra contar? Não, a hora que eu mais vejo, assim, que eu sempre observo isso em relação ao signo, é comigo e com a minha irmã, porque a minha irmã, ela é capricorniana e eu sou pisciana, né? E aí a senhora até tinha me dito que o capricorniano, ele tem um jeito mais velho, só que ela é mais nova que eu. Ela é minha irmã mais nova, mas às vezes eu sinto isso, eu sinto que ela é mais velha que eu. Até quando ela fala assim, ai, Sara, que bobeira. Nossa, você é muito boba. Aí eu fico assim, gente, ela é muito capricorniana, mas é o jeitinho dela, que eu comecei a entender melhor depois. E o meu irmão é de escorpião, então eu sinto assim, a gente é mais parecido. Eu me pareço mais com ele, apesar dele ser assim, ou mais novo, então a gente tem uma distância maior e ela é mais próxima a ele. Mas ela tem mais esse negócio de irmã mais velha com ele, e eu sinto que eu me pareço mais com ele do que com ela em si, que é mais perto de mim na idade, né? Ela tem 17, eu tenho 23, ele tem 10. Então, assim, é bem, bem distante a idade, mas eu me sinto mais próxima a ele em relação à conexão do que com ela. O signo dela é Capricórnio. Capricórnio, Capricórnio. Você tem história? Nada? Nada. Não tem nada. Só pra colocar ali uma observação ali do Leonino ali, de querer ficar no pódio. Ele normalmente é o segundo lugar, né? No pódio. Ai, meu Deus. Porque o primeiro é? É o Ai, Ariano. nossa. É Ariano. Áries e Leão são complicados nisso aí. Na verdade, não é necessário ninguém se afastar de nenhum signo. Uhum. A não ser que você não queira determinada característica próxima de você em determinado momento, certo? Mas aí não necessariamente é por causa do signo. Mas ok. O ideal é que você tenha experiências com todos os signos para você ter. Se você, inclusive, estiver estudando esse assunto, fazendo uma análise, é importante que você veja o comportamento de cada um, como é que cada um vai existir. Agora, obviamente, em determinadas relações, vai haver ali atrito, se aquele signo tiver muita diferença do outro, vai haver dificuldade de entendimento, dificuldade de comunicação, vai ter uma série de coisas que podem complicar determinadas relações, mesmo de trabalho, não estou falando apenas de uma relação de amor, certo? Uhum. Nesse caso, sim, Leão podia estar realmente se sentindo mal por ter sido criticado de uma maneira pública, isso Leão tem muita dificuldade de aceitar, e vai o tempo todo querer corrigir aquela situação e querer fazer com que você publicamente também se retrate, ou faça um elogio, ou devolva a dignidade dele. Mas se fosse uma situação pior, talvez ele até inclusive passasse a não querer mais falar com você, não querer mais não sei, talvez ficasse uma situação realmente chata. Mas você disse que tem amizade e tal, pode ser que ele tenha desculpado, né? E em relação à sua irmã, sim, o Capricórnio tem esse comportamento de ser o mais velho, né? Onde quer que ele esteja, mesmo que ele fosse o irmão caçula, se fosse Capricórnio, teria o comportamento de mais velho. O Capricórnio assume essa postura, né? Sou eu que está carregando o peso da coisa toda, eu é que sou o responsável, eu que sou o sério aqui. Todo mundo está sempre brincando, mas eu estou levando as coisas a sério. Isso é muito capricorniano. Então, o Capricórnio, ele não tem muita relação com a juventude. É chato, né? Chato. Ele é chato. Alguns signos, né? Os signos da Terra, normalmente, levam essa fama. São chatos. Eu não sei se eu diria isso. Mas a maioria das pessoas considera chatos, sim, principalmente os signos do fogo. Para os signos do fogo, os signos de terra são chatíssimos, porque eles estão sempre ou trabalhando, ou corrigindo, ou querendo ser mais velhos, ou quietos, ou frios.
Isso é um comportamento que o pessoal do fogo acha péssimo, né? Ah, poxa, que coisa, não quer se divertir, não quer brincar, não quer fazer nada legal, só Sim. quer ficar chato. Então, depende da situação, de fato pode haver essa classificação. Não sei se eu daria essa classificação sempre, mas acontece. Agora, tem que se lembrar que existe isso, né? No caso dela, a Lua sendo em Áries modifica o comportamento de Virgem dela, né? E ele é Áries, mas tem uma Lua em Virgem. Aí dá essa modificada também no comportamento dele. Mas sempre o signo solar tende a ser o mais forte na personalidade. Ainda que as outras pessoas percebam o seu ascendente, ainda que as outras pessoas percebam muito a sua emoção, o Sol, para você mesmo, é muito forte, certo? Sim. Porque o Sol é a sua identidade, é o que tem de mais... aquilo que mais realmente demonstra quem você é, certo? Aquilo com que você próprio mais se identifica. Mesmo que você publicamente tenha um comportamento, sei lá, diferente do seu Sol, o seu Sol, ele define o seu eu. Então, quando você fica muito afastado das características solares, você começa a perder essa sensação de você mesmo, certo? Mesmo que você tenha essa teimosia taurina, né? É isso que eu ia perguntar. Quando tem mesmo tendo muitas casas em outros signos, assim, no mesmo signo, outro, Aham. a minha característica solar vai ser a predominante. É a predominante. Nossa, eu não sabia disso. É, Eu sempre Legal. achei que a Lua... É porque a Lua está ligada aos sentimentos, é isso? as professor? emoções. né? As emoções. E aí eu sempre achei que a Lua era o que predominava, uma vez que estivesse ligada às emoções. Que também a gente coloca a emoção em um pedestal muito grande. Tem né? isso. É, né? É importante É. pra caramba. Realmente, eu não sabia que o Sol era o que predominava. A emoção, ela tá sempre presente, né? É como se fosse assim, a emoção faz muito barulho. Então você sempre presta atenção nela, você ouve a emoção, mas quem está de fato lá constantemente e não sai é o Sol, certo? Se você pensar realmente no Sol, tá? O Sol, claro que você tem consciência do Sol, você sabe que o Sol está lá, mas a característica principal do Sol além de esquentar, além de fazer a vida, além de tudo mais, o Sol ele joga luz sobre tudo. E você consegue perceber todo o resto por causa do Sol. Mas embora isso não te conscientize do Sol, eu tô falando do Sol, tá? Astro. Se você pensar no Sol, aí você olha para o mundo inteiro, você está enxergando tudo, você está vendo tudo num dia claro ou mesmo num dia nublado, porque tem um Sol lá em cima que está iluminando tudo, mas você não está pensando nele. Então a sua consciência sobre o Sol, ela é como se ela ficasse embaçada por todas as outras coisas que você fica percebendo constantemente, certo? Mas você as percebe por causa desse Sol. Então a sua identidade, o seu eu, a sua consciência, a essência de quem você é, está ali, iluminando todo o resto que você está enxergando. Inclusive suas emoções, seu ascendente e tudo mais, aquilo tudo que você diz, isso sou eu, são as minhas opiniões. Mas o que tem ali no fundo segurando tudo isso é o seu Sol, certo? Então o Sol sim é o mais importante. Em segundo lugar vem a Lua, de fato, e o ascendente, certo? Então, mesmo tendo muitas coisas em outro signo, o Sol continua sendo o mais importante. Mas esse outro signo, como no seu caso o Touro, né, com tanta coisa em cima, ele vai ficar muito forte na personalidade, né? A personalidade vai ter essa mescla, ela vai ser muito forte. Não vai ser um verniz, vai ser algo mais profundo, vai ser algo mais forte. A personalidade tem aquele jeito, aquele formato, aquela maneira de ser, de pensar, de agir, muito calcada em cima desse outro signo também, certo? E isso vai ficar evidente. Não é que você finja. Muita gente diz assim, mas o ascendente é aquilo que os outros veem, é como se fosse uma máscara, não é quem eu sou de verdade. Não, tudo é quem você é de verdade. Você não tem como tirar um pedaço e dizer assim, isso aqui não sou eu. Você tira o seu dedo, você tira o seu pé e fala, isso não sou eu de verdade, eu posso abrir mão disso. É você também, tudo é parte de você, não tem como você tirar uma parte. Então tudo aquilo forma quem você é de verdade. Claro que vai ter uma quantidade maior numa pessoa, Olha só, não sei se vocês vão acreditar nisso, mas
não tem um mapa igual a outro mapa. Não existe. É como uma impressão digital, certo? Então, a quantidade de modificadores que existe dentro de um mapa de uma pessoa é tão grande que vai fazer com que o mapa dela seja completamente diferente de uma outra pessoa que pode ter nascido na mesma hora, no mesmo local. Sim, vai ter uma série de semelhanças, mas não é igual, certo? Então, é uma assinatura diferente, é outra pessoa. A combinação que tem ali naquele mapa vai fazer um ser humano, um indivíduo completamente diferente. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é muito bonito, né? As pessoas são únicas. Esse padrão, muita gente fica assim, porque a astrologia faz com que as pessoas sejam padronizadas em 12 tipos. E isso é absurdo, existem bilhões de pessoas, não pode existir só 12 tipos. Mas não tem. São só também 7 notas musicais. E você já viu quantas músicas existem? E elas não são iguais, certo? A mistura daquilo faz uma coisa única, certo? Então, crianças, o que mais vocês querem perguntar ou saber sobre o signo solar? Se alguém quiser dar uma dica também, pode. Eu queria só falar que meus 2 irmãos mais velhos são Capricórnios. E como é que você, ariano, percebe isso? De fato mesmo. São chatos. São chatos. São chatos. Eu vejo mais, tipo, minha irmã, ela é mais mandona, é mais mandona. E meu irmão é mais preocupado. Ele é mais que tem, meu irmão também, por ser mais velho também, né? Ele, quando acontece alguma coisa lá, ou quando minha mãe fala alguma coisa, tipo, que aconteceu, ele vai lá e tenta puxar minha orelha, tipo, bem mais do que meus pais, né? Uhum. Aí minha irmã, sendo Capricórnio também, ela é mais mandona. Eu sinto ela mais mandona. Aí eu não sei se também tem a ver, mas os 2 são chatos. Qual é, qual é a idade de ambos? O meu irmão, ele é 10 anos mais velho, e meu irmão tem 37, e minha irmã tem 32, eu acho. Ok. Mas isso que você disse de né, serem um homem e uma mulher, 33, velho. há diferença também no signo, certo? Quando um homem é de um signo e a mulher é do mesmo signo, também faz diferença. Além de ascendente, além de lua, além de tudo, o sexo da pessoa vai fazer diferença, certo? Uma pessoa do sexo masculino, quando tem um signo feminino, que é o caso do Capricórnio, ele se comporta de uma maneira mais, vamos dizer assim, como se tivesse mais um freio, certo? Um capricorniano, ele tende a ter esse comportamento. É como se houvesse ali uma duplicidade. A natureza dele, a biologia dele é mais ativa. Mas o signo solar dele, a identidade dele, é mais passiva, que é o Capricórnio. Embora Capricórnio seja competitivo e tudo mais. Então, ele terá um comportamento mais. Como se fosse mais forçado do signo. A palavra não está bem encaixada, mas vai essa mesmo. Já ela vai sentir as características do signo de Capricórnio de uma maneira mais fácil, mais fluida, como se não apresentasse uma barreira. Uhum. Então, essa palavra barreira também não está bem, mas aqui, virginianamente eu tenho que definir as palavras corretas, só que não vou perder tempo com isso agora. Então, ela demonstra o comportamento de Capricórnio de uma maneira mais fácil, como se não tivesse muito problema em demonstrar, certo? Em geral, mulheres capricornianas, elas parecem mais oportunistas, tá? E não levem a palavra oportunista a mal, tá? Como um defeito. É uma característica e ponto. E os homens de Capricórnio, eles parecem pessoas mais sérias, mais confiáveis, certo? Mais sábias. Uma mulher capricorniana é como se não tivesse muito pejo em demonstrar essas características do signo que as pessoas, em geral, se defendem, sabe? As pessoas olham para mim, fulano é um pouco interesseira, fulano faz assim, fulano faz... As mulheres de Capricórnio têm um comportamento um pouco mais óbvio
do Capricórnio. Os homens, eles têm um comportamento um pouco mais sensato, mais maduro, talvez até mais velho, certo? Então há diferença do signo, seja num homem ou seja numa mulher. Isso faz diferença também. Ok. Você quer falar algo mais? Meus convidados? Tem alguma possibilidade de mudança? Óbvio, no signo não, né? Uma vez que sou virginiana, eu sempre serei virginiana. Mas ao conviver com outra pessoa, eu passo a ser um pouco adaptável, de pegar um pouco de características ou levar um pouco da característica da pessoa comigo, ou não? Você sendo virginiana, isso é mais fácil, certo? Vocês todos, você também é mutável, você é cardial. Talvez ele seja um pouquinho mais difícil, mas uma pessoa fixa, um signo fixo, né? Aquário, touro, leão, escorpião. Esses têm mais dificuldade de fazer isso. A pessoa que convive com eles é que, em geral, vai ser a influenciada, né? Mas o signo de Virgem é um signo flexível, é um signo mutável e se adapta às coisas. Então, acontece uma situação difícil. Virgem consegue ajeitar aquilo, se posicionar de maneira a conseguir lidar com a situação. Já um signo fixo, ele tem muita dificuldade, ele é muito resistente, ele vai brigar muito, a situação talvez doa mais, porque ele vai teimosamente insistir num outro comportamento que não está cabendo ali. Então é mais difícil ele ter ele ser influenciado, certo? Só que você tem que se lembrar, até todos, né? Você já é virginiana, mas todos, mesmo os fixos, tem que se lembrar que tem todos os signos no mapa. Né? Então, em alguma área da sua vida, terá um signo fixo e você terá essa dificuldade, certo? Em outras áreas, você mesmo não sendo, você sendo uma pessoa de signo fixo, mas você tem lá no seu mapa, em algum local, um signo mutável. E aí você terá essa capacidade de se adaptar, de se transformar, mesmo que você seja de um signo fixo. Dependendo do momento, dependendo da área, dependendo do assunto, isso tudo vai... É sempre importante você pensar que as pessoas não são um padrão fixo, certo? E isso também remete a um outro ponto. O seu mapa é um retrato do céu naquele momento que você nasceu. Só que, depois que você nasceu, o tempo continuou passando. Ilusório, tá? Mas continuou. Ilusório por quê? Porque o meu trabalho está calcado em cima da Sofia do Paradoxo de Almar e toda a minha análise, todo o meu trabalho, toda a minha astrologia, ela está calcada em cima desta filosofia, a Sofia do Paradoxo de Almar. E nesse trabalho, o professor Almar Galvão Gomes de Matos sempre prova, entre muitas outras coisas que ele prova, que o tempo não existe. Portanto, eu sempre estou trabalhando com o tempo dentro da astrologia, sabendo que o tempo é ilusório. Ponto. Então, a partir do momento do seu nascimento, o tempo continuou passando. Você nasceu, tá lá, bebezinho chorando, mas vamos supor, você nasceu 5 da manhã. No momento seguinte era 5:01, 5:02, 5:03. Ou seja, o seu mapa ele é um retrato do momento do nascimento, mas os astros eles vão continuar se movendo e se modificando. Isso faz diferença no seu mapa pessoalmente também, certo? Então, essa noção de, mas é um padrão fixo, fechado, você está representando aquele padrão daquela foto naquele momento do céu. Só que você... Deixa eu tentar simplificar isso, né, sem virar uma aula complexa de astrologia. A partir dessa movimentação, certo? Você vai experimentar situações de outros signos, mesmo que você seja daquele signo que você nasceu, certo? Eu sei que isso é um assunto complexo que eu puxei e ele não tem como eu dar uma explicação disso profunda agora. Isso fica para um outro momento. Mas, suponha que você é virginiana. Em outros momentos, você vai experimentar situações de Libra, de Escorpião, de Sagitário. Isso tudo vai
vamos dizer assim, treinar você, e você, mesmo virginiana, vai aproveitar isso e vai, dentro da sua personalidade, como se você estivesse fazendo como se fosse uma refinaria, você está montando ali, está criando, tá estruturando a Daniele a partir do momento do seu nascimento, certo? Sempre vai passando por essas situações e elas vão construindo aquela personalidade que você vai chamar de Daniele. Mas eu entrei num mato sem cachorro que para eu explicar isso agora vai ficar muito complexo. E eu não quero tornar isso complexo nem profundo demais, não. Deixa como tá. Então, em resumo, você vai construir a pessoa que você ainda está construindo, certo? Você iniciou ali no seu nascimento, mas não está pronta, nem de longe. Você vai construindo essa pessoa a partir dessas informações. A cada momento que há uma mudança e há um novo encaixe desses elementos todos, esses planetas, esses signos, essas casas, você tem como se fosse um novo jogo para jogar, certo? E aí você vai participar de novas aventuras, novos desafios, e você vai viver outras coisas. O seu mapa sempre vai apontar, o mapa original sempre vai apontar isso. Dá para você ver a época, dá para você ver em que área da sua vida, dá para você perceber uma série de coisas. Mas é sempre a seu respeito. E você vai... há momentos em que você vai aprender lições... péssimo esse papo de lições, tá? Mas é a palavra que me veio. De peixes. E aí você vai vivenciar um monte de coisas que tem relação com aquele assunto e você vai descobrir um monte de coisas daquilo, só que isso vai fazer sempre referência a esse seu mapa original. Então, Virgem, que é o que você que é um signo oposto a Peixes, vai sentir isso de uma forma, vai viver isso de uma forma, vai ter... Isso vai vir sempre em forma de alguém, de uma situação, de uma pessoa. Pode ser uma pessoa de peixes, pode ser uma situação pisciana. Pode ser que você viva, por exemplo, uma situação em que você está presa, sei lá, assim, impedida de sair de casa. Como esse negócio da pandemia que aconteceu. Certo? Todo mundo ficou preso. Isso foi uma situação bem pisciana que aconteceu com todo mundo. E aí todo mundo foi obrigado a vivenciar uma situação que não tinha nada a ver com o próprio signo. Entende? Bom, em resumo, sim, as pessoas podem sim ser influenciadas, mesmo sendo, respondendo a sua pergunta, do signo. Você é de um signo, você vive situações que vão influenciando e modificando partes da sua personalidade, mas não modificam o mapa original. É como se fossem novas peças que vão se encaixando. Você está montando um quebra-cabeça de, sei lá, trilhões de peças. E cada momento você vai conseguindo montar. Conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo visualizar melhor aquela paisagem inteira, certo? As pessoas pensam assim, mas eu já tenho 20 e poucos anos, tenho 30 anos, já vivi tanta coisa, fiz isso e fiz aquilo. Coitado, não faz a menor ideia de que não chegou a lugar nenhum ainda. Tem muita coisa, muita coisa. Se uma pessoa conseguir, por exemplo, chegar a 200 anos, ela vai fazer 200 e pouco, ela vai... Ainda não, ninguém levantou o dedo e falou, eu consegui. Essa pessoa vai conseguir fazer o retorno de Plutão, certo? Todo mundo conhece o retorno de Saturno, ou pelo menos já ouviu falar, o retorno de Saturno, por volta dos 30, certo? E aí a pessoa nota que tem uma mudança muito grande ali na vida dela e tal. Se alguém conseguir fazer o retorno de Plutão, lá pelos 200 e catatal anos, vai ser, nossa, que mudança radicalíssima provavelmente vai acontecer na vida dessa pessoa, porque Plutão tem muito a ver com morte, transformação, coisas completamente diferentes, ceifar tudo que era antes e virar outra coisa. Então não dá para imaginar o que uma pessoa viveria quando ela fizesse o retorno de Plutão, certo? Vamos esperar que alguém consiga fazer. Mas é isso, a sua resposta é sim. Mas... Uma coisa que eu pensei aqui agora. Eu nasci no dia 20 de março, né? Eram 10h10. Então, é bem perto do signo de Áries. Que Áries, no dia 21 já é Áries. E a minha avó que me criou era uma Ariana. Tem diferença na minha personalidade como pisciana, criada por uma Ariana, que nasceu perto da virada do sol, para um pisciano que é, não sei, de fevereiro, que tá longe do signo de Áries? Todos esses elementos, todos eles fazem diferença. Todos.
a sua avó, o signo dela, Uhum. o momento em que você nasceu, tudo isso fará diferença. Só que, como eu tô partindo de um princípio, como eu já falei, né? Eu tô partindo da Sofia do Paradoxo de Almar, Uhum. a minha forma de explicar isso é tudo isso vai sendo criado por você a partir do que você definiu ali naquele ponto do nascimento. Uhum. Então, eu sei que agora vai parecer loucura pra você o que eu vou dizer, mas que tipo de vó criaria você? Qual seria o signo dela? Como isso se apresentaria na sua vida? Foi definido por você no momento em que você nasceu. Certo? Aí você pode perguntar assim, mas como assim, se eu vim depois da minha avó? Esse é o ponto. É por isso que eu parto do princípio que o tempo não existe, certo? Eu não posso dar uma explicação mais profunda sobre isso, porque aí eu vou ter que entrar na Sofia do Paradoxo. Eu não posso adentrar nesse assunto. Uhum. Aí você teria que ir direto no professor Almar. Mas, respondendo, sim, faz toda a diferença a sua avó ser desse signo, ser ali próximo de peixes e ares ali na mudança, todas os detalhes, as minúcias que você colocou, todas elas farão diferença nisso, sim. Uhum. E você será completamente diferente de qualquer outra pessoa do signo de peixes, mesmo que a pessoa tenha nascido no mesmo dia que você, na mesma hora que você, certo? No mesmo local exato não vai ter como, né? Uhum. Mas talvez num hospital muito próximo, algum local, será diferente. Haverá coisas que você vai falar, nossa, fulano namorou uma pessoa, começou a namorar na mesma época que eu. Fulano entrou pra escola tal, eu também estudei na escola tal. Você vai encontrar semelhanças. As pessoas terão semelhanças bastante grandes. Isso é uma coisa que já foi estudada. Mas você vai notar diferenças. Há muitas diferenças, certo? E, por exemplo, ela não terá essa avó, certo? Vai haver coisas diferentes, entende? Já foi feito esse tipo de análise com, sei lá, pegaram um rei e um plebeu e viram, certo? Que nasceram numa época igual, mesmo dia e tal, tal, tal. Então eles conseguem pegar semelhanças assim. Ambos haviam se casado 2 vezes. As mulheres eram parecidas. Eles escolheram pessoas com o mesmo tipo. Eu não me lembro se tinham o mesmo nome. Tiveram filho na mesma época. Não me lembro se o filho morreu e depois tiveram outro filho. Eu sei que havia muitas semelhanças de coisas que eles gostavam, de opções, de coisas que eles faziam, eram bastante parecidas, por causa de muitas semelhanças no mapa. Mas não eram pessoas iguais, certo? Há diferenças. Então você vai encontrar uma diferença enorme de você para uma série de outras pessoas. Essa noção de eu, né? Eu sou eu, e você não tem como é uma sensação muito clara de você é uma consciência muito forte de você próprio, certo? Eu não acredito que alguém não tenha isso, mas se alguém não tem, não sei, a pessoa tem que estar muito fora da realidade, ser muito louca. Porque essa noção é a noção que está relacionada com o sol no mapa, certo? E isso você não tem como dividir com uma outra pessoa. Você pode adorar a pessoa, quer muito a pessoa, quer ficar perto, é seu filho, é seu isso, mas você não consegue transferir isso, certo? Esse eu é você. E isso é uma coisa única, sabe? Isso é mágico, isso é um negócio que não tem como. Você começa a construir essa noção com clareza no momento em que você nasce. Aí tá marcado o seu mapa. Essa identidade, esse eu que vai marcando tudo ali, o momento que você chorou, o momento que você levou a palmada, o momento que você respirou pela primeira. Claro que você não se lembra de nada disso, mas isso tudo é registro que vai montando isso que você é, certo? É ilusório, tudo bem, mas é um registro, certo? É um registro dentro dessa ilusão. Quando você está jogando um jogo, qualquer jogo de computador, jogo numa mesa, que tenha personagens, aquelas personagens são personagens, são ficção, não existem. Estão só dentro daquela história que você está jogando. Só que, dentro daquela história, elas têm um registro.
Elas têm um passado, elas têm uma lembrança, elas têm. Se tiver jogo com ficha, elas têm uma ficha, certo? Você tem um algo que você associa com aquilo, a noção de eu daqueles seres, certo? E mesmo que você saiba que eles são ilusórios, ok? Eu sei que eu tô indo, mas o negócio é astrologia muito mais, então eu posso ir até onde eu quiser. Querem falar alguma outra coisa, perguntar alguma outra coisa? Tá. Para as perguntas, né? É. Então, se vocês quiserem fazer as perguntas. Eu separei umas perguntas aqui que os seguidores da senhora fizeram. Deixa eu dar uma olhada. Primeira, quais signos mais sofrem nesse período virginiano? Isso é o tipo de resposta que eu vou fazer assim, de uma maneira abrangente. Como virginiana, eu diria de uma maneira porca, certo? Por quê? Porque não é assim, não é, sabe? Se a pessoa, por exemplo, como ele, tem a lua em virgem, certo? Ele pode sentir esse período difícil por outras razões. Mas ok, eu vou responder o que se quer. Que signos sofreriam? Virgem é um signo que é muito meticuloso, muito detalhista, muito frio, muito analítico, muito crítico. E os signos que têm mais dificuldade com isso são os signos de Gêmeos, signo de Libra, signo de Aquário em geral. O signo de Peixes também pode ter, porque é o signo oposto. Esses 4 signos talvez sintam esse período um pouco mais pesado, um pouco mais difícil, muito mais desafiador, mas é o que eu estou dizendo. Qualquer pessoa que tenha, por exemplo, o signo de Peixes forte, ela pode sentir também. Não é porque ela tem o Sol em Peixes. Ah, o fulano tem Sol em Peixes esse período. Sim, mas alguém que tenha muitos planetas em Peixes, essa pessoa também pode se sentir meio desafiada nesse período, certo? Então é meio difícil responder isso assim. Nesse período virginiano, é normal as características das pessoas que têm esse signo ficarem mais acentuadas? Né, pode ser, pode ficar. As pessoas podem se sentir, sim, mais desafiadas nas suas características pessoais. Mas aí também caberia pessoas que tenham virgem proeminente no mapa, mas não são de Sol em virgem. Certo? Por que eu não me identifico com o meu signo? Aí tem algumas coisas que podem acontecer. Primeiro, é normal a pessoa não perceber o próprio Sol. Pelas muitas coisas que eu já disse aqui hoje, né? Então é normal que a pessoa não tenha consciência do que ela é, do eu dela, certo? Ela tem consciência muito do estado dela emocional, ela tem muita consciência dela fisicamente, do ascendente e tal. Mas daquilo que realmente é quem ela é difícil, não precisa ser pisciano para ter essa dificuldade de entender quem é. Isso é um dos motivos. Outra coisa que faz com que uma pessoa não se identifique com o próprio Sol é que muitas vezes as pessoas são perseguidas, né, socialmente por características específicas. Então, vamos supor, uma pessoa que seja do signo no signo de Libra, que muitas vezes é descrito como indeciso, não toma uma atitude, tem 2 caras, fala mal dos outros pelas costas. As pessoas criticam muito todos os signos, né? Sei lá, falam que é falso, né? Então, uma pessoa pode não querer ser de Libra, porque ela ouve isso só. E aí ela gostaria de ser, por exemplo, de Áries, que é exaltado. Ah, o Áries é o corajoso, é o que faz, é o que vai na frente, é o que toma as decisões. E aí a pessoa pode pensar assim, eu não sou esse cara indeciso. Eu não sou essa pessoa que não faz nada, que fala dos outros pelas costas. Eu falo o que eu sinto, eu tomo decisões. Ou seja, ela está rejeitando aquelas características porque está sendo apresentado para ela, primeiro, um monte de características que não são bem verdade. E segundo, que são perseguidas.
Quem tem essas características é mal visto. Então, eu não quero ter essas características. Quem tem aquelas são boas, eu quero ser daquelas, eu vou forçar para ter aquelas, eu quero parecer daquele jeito. Mas não é verdade. Então, todos os signos têm características maravilhosas que normalmente não são exaltadas e as pessoas aprendem dessa maneira tosca, né? Touro comilão. Não sei quem é babá. Esse aqui é o isso e aquilo. Quem consegue se identificar com isso, né? Outra aqui. Por que me sinto tão emotivo se sou virginiano? É porque pode ter uma série de outras coisas no mapa que vão fazer com que a pessoa demonstre emoção ou tenha esse comportamento emotivo. O signo de Virgem pode ser frio, analítico, científico, mas a pessoa pode ter um monte de coisas em Câncer, por exemplo, no mapa, pode ter um monte de coisas em Peixes ou em Escorpião, que são signos da água, ou ter aspectos, certo? Pode ter aspectos desafiadores, pode ter um ascendente ali muito forte em cima de algum signo da água, pode ter um planeta que rege um signo da água juntinho ali no ascendente, pode ter tantas variações que eu teria que passar um tempão dizendo quais são todas, mas certamente ela tem algum tipo de referência no mapa que exalta o lado emocional dela e não o signo solar de Virgem, certo? Eu e meu primo somos virginianos, porém completamente diferentes. Isso é possível? Eu acho que é o que a gente estava falando agora. Já foi respondido, É isso. É isso. Então, ok. Tem mais? Deixa eu dar uma olhada aqui. Algum de vocês quer falar alguma coisa mais? Pode falar. Professora, eu fiz aniversário no dia 4. O dia 3 para mim foi um péssimo dia. Foi um dia muito desafiador. Eu vou usar essa palavra para não usar uma palavra muito pesada. Então, foi total desafiador. Faz algum sentido isso por ter sido véspera ou por ter sido antes? Ou é realmente esse período? É o período do início? Faz algum sentido? Faz. Quando você faz aniversário, é o retorno do Sol, certo? O que é o retorno de um planeta no mapa, né? O retorno de Saturno e tal. É que o planeta deu uma volta completa e voltou para o mesmo ponto em que ele estava no dia do seu nascimento, no momento em que você nasceu. Então, o retorno solar, ele leva 1 ano. O retorno de Saturno leva 30, certo? Etc. Cada um tem o seu tempo. Isso, né? Essa volta completa é um fechamento de ciclo. Você fechou uma fase, certo? E aí é um fechamento, é um momento final, é um momento que as coisas estão. Aquilo tudo que aconteceu é como se tivesse assim, vai encerrando o assunto, vai terminando, tá acabando aqui, porque você vai começar uma nova coisa, não pode levar nada, não tem nada a ver com o que você fez, então você tá indo para um novo momento, esse novo ano, certo? Então é um momento, sim, de desafio, não é um momento de que lindo, estou indo para o meu aniversário, vamos festejar. Essa visão alegrinha sobre esse momento não é uma visão correta. Não é uma visão triste também. É uma visão séria de limpeza, de fechamento. Tem muito a ver, inclusive, tem um pouco a ver com o signo de Virgem, né? Tem a ver com o Escorpião também, que é um momento de transformação, de ceifar, de limpar, de organizar. Como se você terminou a festa, certo? Acabou, todo mundo foi embora, os convidados foram embora. Agora é hora de limpar tudo, ver quanto é que gastou, como é que você vai arrumar as coisas, quebrou muita coisa, teve muito problema, entupiu tudo, o que aconteceu de errado, vamos terminar, fechar, pronto, para poder vir um novo evento, uma nova coisa, mas aquilo ali está acabando, então é um período mais de análise, de arrumação, de fechamento, do que um período de ficar todo mundo alegrinho, festejando. Você não vai, acabou de fazer uma festa, o salão tá vazio, todo mundo foi embora, e você, agora eu vou fazer uma nova festa no mesmo... Não dá, certo? Naquela sujeira, naquela bagunça. Você nem tem pique para fazer isso, certo? Então, esse momento do finalzinho, vai indo pro aniversário, ele tem muito a ver com essa analogia. Apareceu uma aqui que eu achei engraçada. Virginiano nasceu pra ficar sozinho? Ai, espero que não. Eu espero. Tô ansiosa pela resposta, hein? Tô aqui, ó.
Eita. Essa pausa Tô dramática. preocupada. Não, o Ai, ufa. virginiano pode não ficar sozinho, né? Desde que consiga passar por esse desafio da personalidade virginiana, né? Tem que vencer determinadas coisas. Esse comportamento muito sério, muito frio, muito crítico, e isso acaba entrando em choque com a outra personalidade que ele queira que fique perto, né? Mas se ele consegue lidar com isso, pode encontrar outras personalidades, inclusive, que gostem desse comportamento, achem que é útil, é importante. Ah, que bom, preciso de alguém que me critique. Leonino nunca, então, né? Olha, Leão já tem dificuldade de se relacionar com virgem. Não, na verdade, todo mundo consegue encontrar alguém, desde que encontre a pessoa certa, né? No raio-x, né? No curso do raio-x, tem um módulo lá que é só isso. Eu explico cada signo combina como cada signo combina com cada signo. Tem todas as combinações possíveis, certo? Então tem todas as combinações possíveis de virgem também. Quero o link do raio-x na minha mesa em meia hora. É normal o virginiano não confiar nas pessoas? É normal. É normal. O signo de Virgem é regido por Mercúrio, Virgem e Gêmeos são signos de desconfiança, não é no mesmo sentido do Escorpião, mas até é a mesma ideia, né, de desconfiar. O signo de Virgem é aquele cara do ver para crer. Ele não acredita em nada. Tudo tem que ser provado, tudo tem que ser. Ah, isso aqui faz isso aqui. Sei, Mas como é que você provou isso? Como é que você explica isso? O virgem é capaz de entender o raciocínio puro. Você pode provar isso com raciocínio puro, mas tem que provar, tem que explicar. Não pode ser só assim, eu acho que isso aqui pode até te respeitar, mas aceitar, entender, não, vai ficar desconfiando sempre. Vai ter sempre essa suspeita. É o cara que duvida de tudo. Eu acho que em contrapartida, na posição de virginiano, pelo menos comigo, eu explico muito as coisas. Eu tenho a necessidade de explicar e é como se eu não trabalhasse realmente com achismos. Eu sempre trabalho com muita certeza. Eu tô te passando isso e eu tenho certeza do que eu tô te passando. O virgem tem essa característica normalmente, e gêmeos também. De falar muito, explicar muito por isso. Para não cair nisso. Eu não quero que você acredite. Eu não estou te falando para você ter fé. Eu estou te dando um motivo e a explicação é essa, e também tem mais essa, e tem essa, e tem 500 explicações. Não tem como você correr delas, elas estão todas claras aqui, botei todas sobre a mesa. Essa característica acaba acontecendo, sim, por causa disso. Porque se ele duvida, então ele pensa, você vai duvidar também. Então deixa eu te dar a explicação. Certo? Mas depois que explica, Exatamente a assim. pessoa acredita. Ela só precisa de uma prova. Sim, se houver a clareza, aí o virginiano, o signo de virgem é o signo do padrão. Ele vai pegar aquilo e vai aceitar. Então tá, ele entendeu, ficou claro. Não precisa de mais nada, tá? Em cima daquilo ali você pode construir o que quiser, certo? Porque tem a base ali, ficou fixa, ficou segura, tá clara. Aí não tem mais nada para questionar. Entendeu? Tá aceito. Não vai passar a vida inteira de novo. Isso aí é escorpião. Pra sempre desconfiando. Mas o virgem não. Aceitou, ele vai aceitar aquilo pra sempre. Vira o padrão e ele vai seguir aquele padrão. Legal. Isso é maneiro. Porque depois de uma conversa esclarecedora, eu sempre tenho 5 questionamentos que me vêm na cabeça depois. Eu sempre penso mais sobre as coisas. Mas Pra mim, eu sinto que você não precisa explicar de novo. Assim, não, tá bom, você já me convenceu, você já me explicou, você não precisa explicar inúmeras vezes. Dentro de um relacionamento, por exemplo, eu sou exatamente assim, você não precisa. Você já explicou? Tá bom, você não precisa explicar de novo, eu tomo isso como verdade. A menos que você me prove o contrário. É uma questão de você mudou a sua linha de raciocínio. Mas enquanto você fizer aquilo, eu vou seguir aquela linha e você não precisa falar de novo. Realmente explicou, tá bom, tá ótimo. E às vezes o outro não sabe lidar muito com isso, né? Por exemplo, eu já me relacionei com um escorpiano em que ele tinha a necessidade de explicar várias vezes as mesmas coisas. Você vê a diferença de um signo para o outro. E eu ficava, não precisa, tá ótimo, não quero mais explicação. Não, peraí, deixa eu te explicar. Vai. Eu até não vou... Precisa, a menos que você mude seu comportamento. Aí eu sinto que você precisa me explicar uma outra vez. Sim. Mas aí explicou, tá bom, tá ótimo.
Eu não vou atrás de mais explicações porque eu sinto que eu não gosto de incomodar, entendeu? Então, toda vez que eu sinto assim, eu vou de novo pedir explicações, eu sinto que eu tô incomodando. Mas isso não quer dizer que eu não crio. Na minha cabeça, eu crio um monte de coisa, entendeu? Mas eu não busco. Ela tem uma mente criativa. brilhante. Tem uma mente Criativa. criativa, Esses né? Ela 5 cria até o que não questionamentos são existe. coisas que eu criei. Entendeu? Não, mas são 5 questionamentos, assim, sempre. São 5 que não, você. não, Ah, não, isso não, é só vai fechar. um exemplo. Isso. Ah. É só um exemplo. Depois, eu sempre tenho questionamentos, mas eu não vou atrás, porque eu sempre sinto que eu tô incomodando. Eu tenho essa sensação sempre. Então, eu prefiro ficar na minha e criando minhas coisas mesmo, entendeu? Na minha cabeça. Prefere ficar na sua inventando. Aí, O perigo é dela. esse monstro de 7 cabeças. É só uma coisa assim, exatamente o que a pessoa falou, e ponto. Mas na minha mente, eu já fiz o escarcel, já criei Mas Ah, o Cristiano, ele se sim, convence é da verdade verdade. dele, É né? Então, verdade. não é nem a verdade absoluta, é a verdade dele. Não, eu me Exato. convenci da minha verdade que eu criei aqui. Não, e a culpa é 100% minha. Eu tô certa disso. Eu já Sim, tô acostumada desse meu jeito, perfeito. eu já tô. Excelente, muito boa essa análise, muito clara e muito bom você expor isso, você conseguir exemplificar isso com essa clareza. Achei excelente, porque é exatamente isso, é assim mesmo, certo? Mas aí depois de ficar me observando, depois de ver a senhora falando algumas coisas, estudar. Porque antes eu não tinha. Isso é uma coisa, ó, por exemplo, é uma análise que eu fiz que eu consegui definir. Eu não tenho muitas definições de mim, mas depois de começar a me observar mais e entender um pouco mais sobre astrologia, eu consegui ter mais ou menos essas noções, entendeu? De que isso é muito meu e tá tudo bem. Não é sobre o outro, né? É sobre mim, tá tudo certo. Perfeito. Fala, eu tô sempre